Caleb estava há 12 anos sem tocar em uma mulher, 12 anos escondido em um sítio esquecido, convencido de que o amor era para outros homens. Até que uma noite ela apareceu. Lídia, uma viúva em uma cadeira de rodas, expulsa de sua vila, pedindo apenas um lugar para dormir. Ele quase fechou a porta, mas algo nos olhos dela, algo o lembrou que ele ainda era humano. E o que começou como uma noite de abrigo, virou a história mais bonita que nenhum dos dois esperava viver. Se você alguma vez sentiu que é tarde demais para amar de novo, deixe seu like. Esse gesto diz: eu também mereço um novo começo. Agora me diga, como você acha que termina essa história entre o peão solitário e a mulher que chegou pedindo abrigo? Comenta aqui embaixo. Lydia Crowell tinha aprendido que o mundo tinha duas velocidades, a das pernas que andam e a das mãos que empurram. Desde o acidente com a carroça 3 anos atrás, quando as rodas soltaram no caminho ruim e seu corpo ficou preso sob o peso do ferro torto, tudo tinha mudado. Não foi a perda de movimento nas pernas o que mais doeu no começo, mas os olhares, aqueles que passavam por ela como água sobre pedra, negando que ela existisse por inteiro. Red Willow, a pequena cidade onde morava com seu marido Thomas, tinha virado um lugar de fofocas. Ele, jogador de cartas e sonhador sem jeito, tinha abandonado ela 6 meses depois do acidente. Não com briga nem drama, mas com algo pior: indiferença. Uma manhã ele simplesmente não estava lá, e no lugar dele tinha um bilhete sobre a mesa que dizia "Sinto muito", em uma letra tremida, que mostrava mais alívio do que culpa. Os meses seguintes foram de aprendizado duro. Lydia descobriu que uma mulher sozinha, presa a uma cadeira de rodas improvisada, que o carpinteiro da vila fez mais por dó do que por talento, não era bem-vinda em lugar nenhum. As lojas atendiam ela com pressa, as igrejas com uma pena vazia. As famílias direitas desviavam o olhar quando ela passava pela rua suja de lama, se empurrando com mãos que sangravam toda a noite sobre a bacia. Foi a senhora Abernethy, dona da pensão onde Lydia alugava um quarto apertado no 2º andar sem rampa, quem deu o aviso final. "Não é nada pessoal, querida", disse com uma voz doce que parecia veneno. "Mas as outras moradoras se sentem incomodadas, e subir essas escadas todo dia não é prático para ninguém." Lydia tinha arrumado suas poucas coisas naquela mesma tarde: 2 vestidos remendados, uma manta feita pela avó que cheirava a lavanda seca, uma gaita pequena que tinha herdado do pai e uma foto gasta dos pais no dia do casamento, os dois sérios na frente da câmera como se estivessem diante de um juiz. Não tinha para onde ir. Red Willow tinha cuspido ela como se cospe uma semente amarga. As cidades perto não sabiam o nome dela, mas saberiam da sua condição, e isso era o bastante. Então Lydia fez a única coisa que podia. Seguiu pela estrada de terra que ia para o oeste, onde a lembrança da infância guardava o rastro de um sítio distante, falado uma vez por um viajante na loja do seu pai. "Lá depois dos Morros Vermelhos", tinha dito o homem, "onde a civilização desiste." A viagem foi lenta, sofrida, impossível. A cadeira de rodas não foi feita para caminhos de terra. As rodas entalavam em buracos fundos. As mãos de Lydia, desacostumadas com o trabalho pesado direto, ficaram cheias de bolhas que estouravam e voltavam a aparecer. Dormiu debaixo de poucas árvores, bebeu de riachos que tinham gosto de ferro, comeu o que tinha comprado com suas últimas moedas. No 3º dia, quando o sol caía como fogo sobre os morros secos e o mundo ficava cor de ferrugem, Lydia viu a luz. Era pequena, tremendo, lá longe, uma lamparina de óleo na janela de uma casa baixa que parecia grudada na terra como bicho cansado. Empurrou com as últimas forças. Suas mãos deixavam um rastro sujo nas rodas. O vento da noite soprava baixo, levantando poeira que grudava na sua pele suada. Quando finalmente chegou na porteira, de madeira lascada do sítio, Lydia já não sentia as mãos. Sua voz, ao chamar, saiu falhando. "Tem alguém aí?" A porta abriu devagar. Contra a luz amarela da lamparina, apareceu o vulto de um homem alto, de ombros largos e jeito duro. Caleb Harlan tinha pouco mais de 40 anos, mas seus olhos pareciam muito mais velhos. Tinha vivido sozinho durante 12 anos naquele sítio que herdou de um tio distante,
depois que um monte de perdas e decepções convenceram ele de que o mundo das pessoas não valia a pena. Olhou para Lydia sem falar. Ela segurou o olhar dele sem baixar os olhos, sem pedir esmola com o jeito de estar. Finalmente ele balançou a cabeça de leve, deu um passo para o lado e disse com voz rouca de quem não fala muito: "Entre." Lydia empurrou a cadeira para frente, mas o degrau da entrada virou uma parede que ela não passava. Caleb olhou em silêncio por um tempo, como se pensasse em algo, e depois sumiu pelo lado da casa. Voltou com 2 tábuas grossas que colocou fazendo uma rampa de improviso. "Segure firme", foi tudo o que disse. Quando Lydia passou da porta e as rodas tocaram o chão de madeira gasta do lado de dentro, algo mudou. Não era só que estava dentro, protegida do vento e do frio que já apertava à noite. Era que alguém, depois de tanto tempo, tinha resolvido um problema sem fazer daquilo um sermão sobre o estado dela. Caleb fechou a porta. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de todas as perguntas que nenhum dos dois faria ainda. O sítio era pequeno, simples, arrumado com o jeito de quem vive sozinho e sabe o lugar de cada coisa. Uma sala principal servia de cozinha, mesa e lugar de sentar. Um quarto do lado, quase escondido por uma cortina velha, era onde Caleb dormia. Tinha um fogão de ferro no meio, ainda morno, e sobre a mesa de madeira, uma caneca de café pela metade, perto de um livro de folhas amareladas. Caleb encheu um copo de água de uma moringa. Entregou para ela sem conversa. Lydia bebeu com pressa, a água descendo pela garganta como uma bênção. Ele preparou chá em um bule amassado, esquentou pão duro no fogão, tirou manteiga de um armário escuro, não perguntou nada. Não deu palavras de consolo. Simplesmente colocou o prato na frente dela e voltou para sua cadeira, do outro lado da mesa. Lydia comeu devagar, sentindo cada bocado como um peso que trazia ela de volta para o mundo. Suas mãos tremiam ao segurar o garfo. Caleb olhava para a janela, como se a escuridão lá fora fosse mais interessante do que uma desconhecida na sua casa. "Meu nome é Lydia Crowell", disse ela por fim, limpando a boca com as costas da mão. "Venho de Red Willow." Ele só balançou a cabeça, sem olhar. "Caleb Harlan." A voz dele era grossa, falando o mínimo. "Esse é o meu sítio. Preciso de um lugar para ficar." Lydia falou firme, sem chorar. "Não, por favor. Posso trabalhar. Posso ser útil." Caleb olhou para ela então. Olhou de verdade, os olhos passando pela cadeira, pelas mãos machucadas, pela roupa rasgada. Lydia não desviou o olhar. Não se encolheu. Tinha aprendido que a pena dói mais que a indiferença. "Não preciso de ajuda", disse ele. "Todo mundo precisa de ajuda", respondeu ela. "Só que alguns admitem e outros preferem apodrecer sozinhos." Algo mudou na cara de Caleb. Um músculo que apertou perto do queixo. Por um momento, Lydia achou que ele ia expulsar ela. Mas ele levantou, andou até um baú no canto, tirou uma manta grossa e deixou no encosto de uma cadeira perto. "Pode ficar esta noite", disse. "Amanhã a gente conversa." Não era muito, mas era o bastante. Lydia balançou a cabeça, sentindo algo pesado soltar no peito. Caleb sumiu atrás da cortina do seu quarto. Ela ficou na sala, enrolada na manta que cheirava a fumaça de lenha e solidão antiga. Não dormiu logo. Escutou os barulhos do sítio, a madeira que estalava com o vento, o grito longe de uma coruja, a respiração funda e certa de Caleb do outro lado da cortina. Pela primeira vez em meses, Lydia não sentiu medo. A luz do sol entrava de lado pela janela quando Lydia acordou. Caleb já estava de pé, mexendo no fogo do fogão. Se mexia com um jeito calado, cada movimento certo e sem enrolação. Fez café forte em uma cafeteira amassada, cortou mais pão, tirou um pouco de toucinho salgado de um barril. "Bom dia", disse Lydia se ajeitando na cadeira. Ele resmungou algo que parecia um oi. Tomaram café em silêncio. Depois, Caleb saiu para o curral sem dizer palavra. Lydia olhou ele pela janela. Tratava de 2 cavalos, arrumava um pedaço da cerca, olhava o telhado do pequeno estábulo. Se mexia como homem acostumado a resolver tudo sozinho, sem esperar nem agradecer. Quando ele voltou, ela tinha arrumado a cozinha. Os pratos estavam lavados, a mesa limpa, os mantimentos arrumados no armário. Caleb parou na porta,
olhando as mudanças com um jeito que não dava para saber o que pensava. Eu disse que podia ser útil, disse Lydia. Ele balançou a cabeça devagar, andou até a mesa, pegou mais café. Depois de um gole demorado, falou: Por que veio para cá? Porque não tinha outro lugar, respondeu ela com toda a verdade. Red Willow me cuspiu. Não por algo que eu fiz, mas pelo que eu sou agora. Uma mulher sozinha, em uma cadeira, incomoda. Lembra que a gente é fraco, e as pessoas odeiam ser lembradas que a vida pode quebrar. Caleb olhou fixo para ela, como se procurasse mentira na sua cara. Não achou. E sua família? Mortos. Meus pais por febre faz anos. 100 irmãos. Meu marido. Ela parou um pouco. Me deixou depois do acidente. Decidiu que uma mulher que não anda não vale o trabalho. A sala ficou em silêncio. Caleb apertou a caneca entre as mãos grandes e grossas. Finalmente disse: Pode ficar, por enquanto, até resolver o que fazer. Lydia sentiu algo parecido com gratidão, mas mais fundo. Não era só teto o que ele dava, mas tempo. Tempo para respirar, para pensar, para existir sem ter que se explicar. Os dias seguintes viraram rotina. Caleb trabalhava lá fora, cuidava dos cavalos, arrumava. Cercas trazia lenha. Lydia cuidava de dentro, cozinhava com o pouco que tinha, remendava roupa, arrumava o que por anos tinha sido deixado de qualquer jeito. Descobriu que o sítio tinha seus próprios machucados, janelas com vidros quebrados, uma porta que não fechava direito, prateleiras tortas. Uma manhã, enquanto Caleb estava no curral, Lydia achou ferramentas simples em uma gaveta. Puxou a cadeira até a janela quebrada, olhou bem, cortou um pedaço de pano grosso com uma tesoura enferrujada. Não era vidro, mas ia segurar o vento. Caleb voltou e achou ela pregando o pano com dificuldade, mas com vontade. Não disse nada, só pegou o martelo da mão dela, terminou o serviço com batidas certas e depois saiu. Aquela noite, ele deixou mais ferramentas em cima da mesa. Um gesto mudo que falava muito. As noites eram o mais difícil. O silêncio ficava grosso, quase sólido, enchendo cada canto do sítio como água subindo. Caleb sentava perto da janela com seu livro, lendo na luz da lamparina. Lydia ficava perto do fogão com as mãos ocupadas em alguma coisinha, costurando meia, trançando corda. Uma noite, depois que o silêncio ficou quase insuportável, Lydia tirou a gaita da sua bolsa gasta. Era pequena, de metal, com as letras JC gravadas do lado. O nome de James Crowell, o pai dela. Segurou entre os dedos como quem segura algo sagrado. Meu pai tocava isso, disse ela, sem esperar resposta. Era ferreiro em Red Willow. Tinha mãos enormes, mãos que dobravam ferro. Mas quando tocava, era como se o metal também soubesse ser macio. Caleb levantou o olho do livro, mas não falou. Lydia levou a gaita na boca e soprou. A primeira nota saiu tremida, rouca. Depois as outras vieram. Uma música lenta, triste, que falava de campos sem fim e de casas perdidas. Não era música de artista, mas era de verdade. Quando terminou, o silêncio que veio depois era diferente, mais leve. Caleb tinha fechado o livro, com as mãos paradas em cima da capa gasta. Minha mãe cantava, disse ele, e a voz dele saiu estranha, falando algo dele. Morreu quando eu tinha 12 anos, febre. Depois disso, meu pai parou de falar muito. Eu também. Lydia guardou a gaita, sentindo que tinham passado de um limite invisível. A solidão é mais fácil que a decepção, disse ela. É, admitiu Caleb, mas também é mais fria. Aquela noite, pela primeira vez, nenhum dos dois se sentiu totalmente sozinho. A quarta semana no sítio trouxe visitas que ninguém queria. Lydia ouviu o barulho de cavalos, chegando quando fazia o almoço. Olhou pela janela e viu 3 pessoas montadas. 2 homens e uma mulher de cara brava e vestido escuro, todos com o jeito duro de quem vem para julgar, não para visitar. Caleb saiu para falar com eles com sua espingarda encostada no ombro, de um jeito calmo, mas que dava para ver. Não era ameaça, só um aviso. Caleb Harlan, disse o homem mais velho, de bigode cinza e chapéu grande. Sou Marcus Webb, prefeito de Redemption. Esta é minha irmã, a senhora Whitfield, e este é o pastor Peters. Não estou em Redemption, respondeu Caleb. Estou na minha terra. É verdade. Webb sorriu sem vontade. Mas as notícias correm.
Soubemos que o senhor tem uma hóspede. Lídia empurrou a porta e saiu na varanda. Os três olharam para ela com aquele jeito de curiosidade e bronca que ela já conhecia muito bem. Lydia Crowell se apresentou. Tem algum problema? A senhora Whitfield falou com voz cortante. Uma mulher jovem, morando sozinha com um homem solteiro. Sem ninguém para olhar, é sem vergonhice. Cria falatório. Suja os nomes. Não sabia que o meu nome era conta de vocês, rebateu Lydia. É conta de toda a gente de bem, disse o pastor Peters, um homem magro com olhos de um jeito estranho. O senhor pede ordem no comportamento. Esta situação não tem isso. Caleb deu um passo para a frente. A senhora Crowell estava precisando. Dei abrigo. Não tem mais história. Ah, sempre tem mais história, disse Webb. A caridade é bonita, Harlan. Mas isso não está certo. Se a dona precisa de ajuda, Redemption tem uma casa de caridade. Limpa, olhada, direita. Lydia sabia o que queria dizer casa de caridade. Um lugar onde as mulheres que incomodavam eram guardadas longe dos olhos, tratadas como criança ou doida, sem poder fazer nada da vida com a desculpa de proteção. Não preciso da casa de caridade de vocês, disse com voz clara. Todos precisamos de guia, insistiu a senhora Whitfield, especialmente quem sofreu desgraças. Sua condição pede cuidado de quem entende, olhar de mulher direita. Minha condição pede respeito, respondeu Lydia, algo que vocês claramente não entendem. O silêncio que veio depois tremeu de tensão. Webb olhou para Caleb, depois para Lydia, e por fim suspirou com um jeito exagerado. Muito bem, mas fique claro, se tiver reclamação, se a situação de vocês causar escândalo, Redemption vai agir. Boa intenção não protege contra o que o povo fala, Sr. Harlan. Foram embora levantando poeira. Lydia e Caleb ficaram na varanda, olhando os vultos sumindo no longe. Eles vão voltar, disse Lydia. Vão, concordou Caleb. Com mais gente e conversas melhores. E aí? Ele olhou para ela, e pela primeira vez ela viu algo que podia ser vontade firme. Aí que tragam o que quiserem. Esta é minha terra. Mas os dois sabiam que a terra não protege contra o veneno do boato. Aquela noite, o peso da visita estava sobre o sítio como chuva que não cai. Lydia não tocou a gaita. Caleb não abriu o livro. Ficaram sentados em silêncio, cada um pensando coisas que não contavam. Finalmente, Caleb levantou e sumiu no quarto dele. Voltou com uma caixinha de madeira entalhada, gasta de tanto mexer. Colocou em cima da mesa, na frente de Lydia. Isso era da Eleanor, disse com a voz mais mansa que o normal. A mulher que eu falei. A que ia casar comigo. Lydia abriu a caixa com cuidado. Dentro tinha um broche de prata em forma de rosa, um lenço bordado com letras e uma carta dobrada tantas vezes que os vincos viraram rasgos no papel. Não abro isso faz 8 anos, confessou Caleb. Guardei achando que um dia ia fazer sentido. Nunca fez. Por que está me mostrando? Perguntou Lydia, sentindo o peso da confiança que ele dava. Porque você falou do seu marido, de ter sido deixada. Parou um pouco, procurando as palavras. Achei que talvez fosse justo contar também. Eleanor não me deixou por maldade. Foi embora porque eu não era o bastante. Eu não tinha ambição. Não queria cidade nem riqueza. Só queria paz. E para ela, a paz era morte lenta. Lydia fechou a caixa com jeito. Empurrou de volta para ele. Paz não é morte, disse ela. É o mais difícil de achar. E o mais valioso. Caleb pegou a caixa, segurou como quem segura o próprio passado. Depois de um tempo, levou de volta para o quarto. Quando voltou, o jeito dele estava diferente, menos duro. Lydia, então, tirou algo da sua própria bolsa. A foto velha dos seus pais. Colocou na mesa, entre os dois. Eles casaram por amor, não por precisão, disse. Minha mãe era filha de donos de loja. Meu pai, ferreiro sem nome importante. As famílias foram contra. Eles casaram mesmo assim. Tiveram 20 anos juntos antes que a febre levasse eles. 20 anos de felicidade roubada do mundo que dizia que eles estavam errados. Caleb olhou para a foto, os rostos sérios, mas com as mãos dadas. Acha que valeu a pena? Perguntou. 20 anos contra todo mundo? Acho que cada dia de verdade vale mais do que uma vida inteira de gente batendo palma para mentira, respondeu Lydia. Aquela noite,
Os dois dormiram melhor. Como se dividir o peso das perdas tivesse deixado o que cada um carregava sozinho mais leve. As semanas seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas fundas. Caleb começou a falar mais, não muito, mas o bastante para as palavras não serem só ordens ou respostas de sim e não. Perguntava da infância de Lydia em Red Willow, do pai ferreiro, das músicas que a mãe cantava enquanto fazia pão. Lydia, por sua vez, aprendeu dos anos de Caleb como peão de estrada, das noites sob estrelas sem fim, do irmão dele que tinha morrido não de briga, mas de doença rápida, num tempo de levar o gado. Era mais novo que eu, disse Caleb uma tarde enquanto arrumava uma cadeira quebrada, e mais valente. Eu sempre fui o cismado. Ele o que ia primeiro. Quando ele morreu, senti que perdi a metade de mim que sabia viver sem medo. Mas nem tudo era conversa mansa. Tinha dia que Caleb se fechava num silêncio que ninguém entrava, trabalhando até cansar como se fugisse do que pensava. Lydia conhecia esses dias. Também tinha os dela. Momentos que o peso de tudo que perdeu esmagava ela, quando olhava as pernas paradas e lembrava como era correr, dançar, andar na chuva, sentindo o barro nos dedos descalços. Uma noite muito difícil, Lydia saiu na varanda se empurrando com uma força que deixou as mãos ardendo. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Caleb achou ela lá, sentada nos degraus com os braços nos joelhos. "Não consegue dormir?" perguntou ele. "Não quero", respondeu ela. "Dormir quer dizer sonhar, e meus sonhos ainda lembram como era andar." Caleb ficou quieto por um tempo comprido. Depois disse: "Eu sonhava com meu irmão, toda noite por 2 anos. A gente conversava como antes. Ria. E toda manhã eu acordava e tinha que lembrar que ele estava morto. Uma hora, ele parou de aparecer. Não sei se foi alívio ou se foi perder a última coisa que sobrava dele." "A dor muda", disse Lydia. "Não some, mas muda de jeito. No começo é como fogo que queima tudo. Depois é como pedra fria que a gente carrega. Pesa, mas não queima mais." "E o que é melhor?" perguntou Caleb. "Nenhum", respondeu ela. "Mas uma hora a gente aprende a carregar a pedra sem que ela quebre nossas costas." Ficaram na varanda até que o frio obrigou a entrar. Não disseram boa noite, mas quando cada um foi para o seu canto, tinha um entendimento novo entre eles, o de 2 pessoas que reconhecem no outro o mesmo tipo de marca que não se vê. A feira em Redemption acontecia de 15 em 15 dias. Caleb evitava ir quando podia, mas as coisas uma hora acabavam. Uma manhã, ele arrumou a carroça, prendeu um dos cavalos e fez uma rampinha do lado para Lydia subir com a cadeira. "Você vem comigo?" Não foi pergunta. Se ficar sozinha e o pessoal da vila voltar... Não terminou a frase, mas Lydia entendeu. Balançou a cabeça que sim. A viagem foi lenta, o caminho ruim balançando a carroça. Lydia segurou dos lados, mordendo a boca quando os solavancos davam dor na coluna. Caleb viu. Diminuiu a marcha, escolhendo caminhos mais lisos, mesmo que demorassem mais. Redemption era maior que Red Willow, com ruas mais largas e casas de 2 andares. Mas o clima era o mesmo. Olhares pesados, fofocas que cortavam. Quando Caleb ajudou Lydia a descer e a cadeira tocou o chão de terra, um silêncio se espalhou em volta. Compraram as coisas rápido. Farinha, café, sal, açúcar, pano para remendar. Caleb falava pouco. Pagava com moedas contadas, não ficava olhando para ninguém. Mas quando o dono da venda disse alto: "É de se admirar, Harlan, como você cuida da coitada da aleijada", Caleb parou na hora. "Ela não é aleijada", disse com voz baixa e perigosa. "É Lydia Crowell, e não precisa da sua admiração." O silêncio na loja foi total. O dono da venda ficou branco, resmungou uma desculpa qualquer. Caleb pegou as compras e saiu. Lydia foi atrás, sentindo algo quente e diferente no peito. Enquanto arrumavam a carroça, uma mulher velha chegou perto. Era pequena, de pele queimada do sol e olhos bons por trás de óculos redondos. Usava um chale de crochê e nos braços faziam barulho pulseiras de prata. "Com licença", disse com um sotaque de terras mais para o sul. "Sou Consuela Vargas. Vi como vocês entraram. Vi como olharam para vocês. E queria dizer que nem todo mundo em Redemption é cego e ruim.
Lídia sorriu com cuidado. Obrigada. Consuela mexeu na bolsa e tirou uma coisinha. Um colar simples de couro com uma pedrinha azul no meio. Isso era da minha filha, disse colocando nas mãos de Lídia. Morreu faz 3 anos. Parto difícil. Era valente como a senhora. Não deixava ninguém dizer quem ela era pela fraqueza dela. A pedra, dizem que protege em viagem longa, que dá força quando o caminho é duro. Lídia sentiu os olhos encherem de água. Não posso aceitar isso. Pode sim, insistiu Consuela. Minha filha ia querer que alguém forte usasse. E a senhora, dona, é forte. Vejo nos seus olhos. Caleb tinha ficado olhando em silêncio. Agora falou. Obrigado, dona Vargas. Consuela balançou a cabeça, tocou na mão de Lídia rapidinho e sumiu no meio do povo da feira. No caminho de volta, Lídia estava com o colar no pescoço. Passava a mão nele às vezes, sentindo a pedra lisa e morna na pele. Não era só uma coisa. Era um aviso de que a bondade existia, até em lugares que pareciam ter esquecido dela. A ida na vila mexeu com os dois. Nos dias seguintes, Caleb trabalhava com mais força, como se tentasse levantar muros invisíveis em volta do sítio. Lídia, por seu lado, sentia crescer uma agitação que não sabia o nome. Uma tarde, enquanto ela remendava uma camisa de Caleb perto da janela, ele voltou do curral com cara séria. Precisamos conversar, disse. Lídia parou a agulha. O jeito dele falar não parecia coisa boa. Caleb sentou na frente dela, as mãos grandes paradas na mesa. O povo da vila, eles vão continuar incomodando, vão inventar histórias. E uma hora vão tentar levar você para aquela casa de caridade ou algo pior. Eu sei, disse Lídia com uma calma que não sentia. Tem um jeito de parar eles, continuou Caleb sem olhar para ela. Se a gente casasse, no papel, eles não podiam fazer nada. Esta casa seria sua também, com direitos, com proteção. O silêncio que veio foi pesado. Lídia sentiu o coração bater rápido. Você está me pedindo para casar com você? Estou oferecendo um jeito prático, disse ele, ainda sem olhar. Não estou falando do resto, só do papel, da proteção da lei. A gente continuaria vivendo como agora. Nada mudava. Só que você estaria protegida. Lídia devia ter sentido alívio. Era lógico, prático. Mas em vez disso, sentiu algo parecido com tristeza, mesmo sem saber direito o porquê. E você, se perguntou. O que você ganha com isso? Caleb finalmente olhou para ela. Seus olhos eram de verdade, quase frágeis. Companhia, disse ele apenas. Estes meses foram os primeiros em anos que o silêncio não me sufocou. Não quero que você vá embora, mas também não posso deixar que façam mal para você. Então, essa é a minha proposta. Lídia respirou fundo e devagar. Pensou no seu pai e na sua mãe, nos 20 anos que eles roubaram do que o mundo achava. Pensou no colar de pedra azul que agora usava, sinal de uma força que alguém viu nela. Pensou nas coisas que dividiram, nas noites com a gaita, em como Caleb defendeu o nome dela na loja. Está bem, disse ela. Eu caso com você. Algo mudou na cara de Caleb. Não foi bem alívio, foi algo mais fundo. Ele balançou a cabeça e estendeu a mão por cima da mesa. Lídia pegou. O aperto foi firme, fechando algo que os dois sabiam que era mais que um trato prático, mesmo que nenhum estivesse pronto para falar isso ainda. O casamento aconteceu uma semana depois, em uma vilinha chamada Silver Creek, a meio-dia de viagem. Caleb não quis fazer em Redemption, onde os fofoqueiros iam falar disso por meses. Silver Creek, ninguém conhecia eles. Era sem graça perfeito. O juiz de paz era um homem velho chamado Alistair Boone, que casava as pessoas, assinava papéis e às vezes resolvia briga de terra. A sala dele cheirava a fumo e papel velho. Recebeu eles com uma calma cansada. Tem testemunhas? Perguntou. Caleb disse que não. Boone suspirou. Chamou a secretária dele, uma mulher de meia-idade chamada Martha, e um cliente que esperava lá fora, um vendedor de sementes de sobrenome Jeffries. Os dois aceitaram dando de ombros. A cerimônia foi rápida, quase como consulta de médico. Boone leu o que precisava com voz sem graça. Perguntou se Caleb Harlan aceitava por esposa Lydia Crowell. Perguntou se Lydia Crowell aceitava por esposo Caleb Harlan. Os dois responderam sim,
com vozes que saíram estranhamente claras na salinha. Muito bem, disse Boone. Eu os declaro marido e mulher. Podem se beijar se quiserem, mas não é obrigado. Caleb olhou para Lydia. Ela segurou o olhar dele. Teve um momento de dúvida, de pergunta mude. Finalmente, Caleb se abaixou e beijou a testa dela com um jeito manso, que falava de respeito mais do que paixão. Lydia fechou os olhos, sentindo o toque como uma jura. Assinaram os papéis. Martha e Jeffries assinaram embaixo como testemunhas. Boone carimbou o papel com cera vermelha e entregou com jeito de quem faz isso todo dia. Felicidades, disse sem muita vontade. Que tenham vida longa juntos. Saíram da sala como Caleb e Lydia Harlan. O mundo não parecia diferente. O sol continuava. Batendo igual a poeira continuava subindo com o vento. Mas algo tinha mudado. Algo que não se via, mas era real. No caminho de volta, ninguém falou muito. Lydia levava o papel do casamento dobrado na bolsa, junto com a foto dos pais e a gaita do pai. Coisas que contavam histórias de vidas que se juntaram. Quando chegaram no sítio e Caleb ajudou ela a descer da carroça, as mãos dele demoraram mais do que precisava. Lydia percebeu. Não disse nada, só sorriu com doçura antes de se empurrar para dentro. Aquela noite, ela fez uma janta especial com o que tinha. Pão tirado do forno, ensopado de feijão com temperos que comprou na feira, chá com mel. Caleb acendeu mais velas que o costume. Não brindaram com taças bonitas porque não tinham, mas levantaram as canecas de chá e Caleb disse, pelo futuro, seja o que for, pelo futuro, repetiu Lydia. Beberam em silêncio, e pela primeira vez em anos, os dois sentiram que o futuro podia ser algo mais do que só durar um dia depois do outro. Ser. Casados no papel não mudou a vida logo de cara, mas mudou algo mais quieto. Caleb começou a perguntar para Lydia das coisas do sítio. Onde plantar a horta, quanta lenha guardar para o frio, se valia a pena arrumar o moinho de vento velho e enferrujado lá no fim da terra. Lydia, por sua vez, parou de se sentir como visita. Arrumou toda a cozinha, colocou cortinas novas que costurou com o pano comprado em Redemption, até deu ideia de mudar uns móveis para a casa ficar melhor para a cadeira dela. Mas tinha momentos sem jeito. Noites que as mãos se encostavam ao passar algo na mesa e os dois tiravam rápido demais. Manhãs que Caleb saía do quarto sem camisa, ainda meio dormindo, e achava Lydia acordada perto do fogão, e o silêncio entre os dois tremia com algo sem nome. Uma tarde, enquanto Lydia lia um livro velho que achou num baú, Caleb voltou do curral e simplesmente sentou do lado dela, mais perto que o normal. Não disse nada, só ficou ali, o jeito dele firme e quente. Lydia baixou o livro, olhou para ele. Você está bem? Perguntou. Estou, respondeu ele. Só percebi que é bom voltar para casa e saber que tem alguém. Lydia sentiu algo crescer no peito, algo que doía e curava ao mesmo tempo. Para mim também, admitiu. Caleb levantou a mão dele, parou um pouco e depois tocou de leve no colar de pedra azul que ela sempre usava. Fica bem em você, disse com voz rouca. Obrigada, sussurrou Lydia. Os rostos estavam perto. Ela conseguia ver as marcas perto dos olhos de Caleb, marcas de anos de fechar o olho contra o sol. Conseguia sentir a respiração dele, quente e um pouco fora do compasso. Por um momento, pareceu que ele ia chegar mais perto, que algo ia mudar para sempre. Mas aí, Caleb se afastou, tossiu, ficou de pé meio sem jeito, o que não era do feitio dele. Vou olhar as cercas do norte, resmungou, e saiu rápido, deixando Lydia com o coração batendo forte e as bochechas quentes. Aquela noite, a distância entre eles foi maior. Caleb foi cedo, para o quarto dele. Lydia ficou acordada, tocando a gaita bem baixinho, músicas tristes que falavam de coisas que queriam nascer, mas não achavam o caminho. A primavera chegou com chuvas mansas que deixaram o mato seco todo verde e cheio de florzinha do campo. Caleb e Lydia trabalharam juntos plantando a horta. Ele cavava, ela escolhia as sementes, dizia onde colocar. Tinha uma alegria tímida naqueles dias, em ver a vida brotar de terra que parecia morta. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto de Caleb para fazer uma limpeza funda que ele nunca fazia,
Lydia achou a caixinha de madeira de novo. Aqui tinha as coisas da Eleanor. Ficou na dúvida, mas a curiosidade e algo mais fundo empurraram ela. Abriu a caixa, tirou a carta que nunca tinha sido lida em 8 anos. Desdobrou com cuidado. A letra era de mulher toda desenhada. Querido Caleb, quando você ler isto, já vou estar casada com Jonathan. Sei que isto vai te magoar e sinto muito mesmo. Mas não posso continuar esperando uma vida que nunca vai vir. Você ama o silêncio, a solidão, as coisas simples. Eu amo a música, as conversas, a vida que se mexe e cresce. Você não é menos por isso. Eu não sou menos por isto. Simplesmente somos diferentes. E se a gente tivesse casado, uma hora a gente ia se destruir. Não por maldade, mas por não se entender devagar. Te desejo paz, Caleb. Você merece achar ela não sozinho, mas com alguém que entenda que a paz não quer dizer morte, mas equilíbrio. Com carinho, Eleanor. Lydia leu a carta 2 vezes. Não tinha traição ruim naquelas palavras, só uma verdade que doía. Eleanor não tinha deixado Caleb por ruindade, só tinha visto que eles não davam certo juntos, e ele tinha carregado aquilo por anos como se fosse erro dele. Quando Caleb voltou, achou Lydia com a carta nas mãos. A cara dele fechou na hora. Você não devia... Você tem razão, cortou Lydia. Não devia, mas li. E preciso que você saiba de uma coisa. Ele esperou, travado. Eleanor tinha razão, disse Lydia. Tinha razão em ir embora. Não porque você era ruim, mas porque vocês não combinavam. Ela precisava de barulho. Você precisa de silêncio. Mas, Caleb, tem gente que precisa do mesmo silêncio. Alguém para quem a sua paz não é morte, mas um porto seguro. Caleb olhou fixo para ela, entendendo o que ela não dizia direto. Você? A voz dele era quase um sopro. Eu, confirmou Lydia. Estes meses, não achei só teto. Achei algo mais. Alguém que não olha para mim com pena. Alguém que me vê inteira mesmo, quando o mundo me vê quebrada. E acho que você também achou algo. Caleb ajoelhou na frente da cadeira dela, pegou as mãos dela com as dele, grandes e grossas. Lydia, disse ele, e a voz dele tremia. Quando chamei você para casar, disse que era prático. Disse que não ia mudar nada. Menti. Ou talvez não sabia ainda que estava mentindo. Mas cada dia que passa, cada vez que ouço você tocar essa gaita, cada vez que você me faz rir sem eu perceber, algo muda. E não quero mais que isso. Seja só um papel, quero... Não terminou, mas não precisava. Lydia levou uma mão no rosto dele, passando o dedo no queixo dele com a mão tremendo. Eu também, sussurrou ela. Desta vez, quando Caleb chegou perto, não beijou a testa dela. Beijou a boca, de leve, mas querendo. Lydia respondeu sentindo que anos de dor e solidão sumiam naquele toque. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos molhados. Os meses seguintes foram de mudança quieta, mas funda. Caleb e Lydia não falavam toda hora do que sentiam. Não era o jeito deles. Mostravam com gestos que falavam mais que qualquer fala. Ele fez rampas em cada entrada do sítio, deixou os caminhos de terra lisos com pedrinhas para as rodas da cadeira não entalarem, fez cabos de madeira mais bons de pegar para as ferramentas que ela usava. Lydia, por sua vez, costurou camisas novas para ele com pano que comprou de propósito. Remendou todas as botas velhas dele, arrumou os livros dele numa prateleira que fizeram juntos. Dividiam a cama, agora no quarto que era só de Caleb. As primeiras noites foram de um jeito sem graça. Ele dormia duro na beirada do colchão, ela encolhida do outro lado, os dois ouvindo cada respiração, cada mexida. Mas aos poucos, os corpos aprenderam a se procurar no sono. Lydia acordava com a mão de Caleb na sua cintura, protegendo, mas de leve. Ele abria os olhos e achava ela olhando para ele na luz da manhã, e em vez de desviar, ele sorria com aquele jeito que só ela conhecia. Resolveram arrumar o moinho de vento velho juntos. Era um serviço grande. A estrutura estava abandonada faz anos. O metal estava comido pela ferrugem, as pás quebradas estavam tortas, o motor dentro provavelmente estragado pelo tempo e pelo desleixo. Mas tinha algo muito forte em consertar algo que parou de funcionar, em dar serventia de novo para o que parecia perdido. Começaram uma manhã de céu limpo.
Caleb subiu na estrutura com cordas e ferramentas, olhando cada pedaço, vendo o que dava para salvar e o que tinha que trocar. Lídia, lá de baixo, limpava as peças que ele descia, polia pedaços de ferro com areia e óleo, arrumava as ferramentas numa ordem que ficava fácil trabalhar. Conversavam enquanto trabalhavam. Não de coisas sérias sempre, mas de besteiras que criavam amizade. Histórias de criança, piadas ruins que faziam rir, planos para aumentar a horta na primavera, conversas se os cavalos gostavam mais de maçã ou de cenoura. Meu pai costumava dizer que cada coisa tem duas vidas, comentou Lídia, uma tarde segurando uma peça enferrujada que brilhava depois de limpar. A primeira quando é feita, a segunda quando alguém tira ela do esquecimento. Caleb desceu da escada, limpou o suor da testa, olhou a peça na mão dela. E as pessoas? Perguntou. Também têm duas vidas? Lídia olhou direto para ele, sentindo o peso da pergunta. Acho que sim. A primeira vida é o que a gente era antes de quebrar. A segunda é o que a gente escolhe ser depois. Então esta é a nossa segunda vida, disse. Caleb, a voz rouca de emoção que tentava segurar. É, confirmou Lídia. E é melhor que a primeira. Ele se abaixou, beijou a testa dela com um carinho que não era mais tímido, mas com certeza, e voltou para o serviço. Uma semana depois, enquanto Caleb arrumava uma das pás novas lá no alto, o apoio de madeira quebrou sem aviso. O estalo foi seco, de assustar. Lídia viu tudo como se o tempo estivesse devagar. O corpo de Caleb perdendo o jeito, as mãos dele tentando segurar em qualquer coisa, a queda de 3 metros que terminou com um barulho terrível contra o chão. Lídia gritou o nome dele, com um desespero que rasgou a garganta. Se empurrou com a cadeira na direção dele, se mexendo mais rápido do que nunca tinha feito, o coração batendo tão forte que doía. Chegou do lado dele, se jogou da cadeira no chão perto dele, as mãos tremendo enquanto mexiam no corpo dele, procurando sangue, osso quebrado, sinal de coisa ruim. Caleb abriu os olhos devagar, com a cara retorcida de dor, mas acordado. Estou bem, resmungou tentando levantar. Só todo batido. Não se mexa, mandou Lídia, com voz que era metade pedido, metade ordem. Deixa eu ver. Apertou as costelas dele com cuidado. Apertou devagar, procurando quebra. Olhou os braços, as pernas, as costas. Caleb gemia às vezes, mas deixava ela mexer, vendo na cara dela um cuidado forte que dizia o quanto ela gostava dele. Quando teve certeza que não tinha quebrado nada, que eram só machucados roxos, mas sem perigo, algo quebrou dentro dela. Abraçou ele com uma força de desespero, o rosto escondido no peito dele, lágrimas quentes molhando a camisa dele. Não faz mais isso comigo, chorou. Não posso perder você também. Não depois de tudo. Você não. Caleb abraçou ela de volta, segurando ela mesmo com a dor que o movimento dava. As mãos dele tremiam agora também, entendendo talvez pela primeira vez o quanto ele valia para ela, quanto medo tinha por trás da força que ela mostrava. Eu juro, sussurrou no cabelo dela. Não vou deixar você, Lídia. Nunca. Ficaram assim, abraçados no chão de terra perto do moinho quebrado, até que o sol começou a baixar e o ar esfriou. Caleb precisou de ajuda para levantar. Lídia levou ele para dentro, fez compressa fria para os roxos, deu chá com ervas que iam tirar a dor. Aquela noite dormiu colada nele, acordando toda hora para ver se ele respirava direito, se ainda estava lá. Demoraram mais 2 semanas para terminar o moinho. Caleb trabalhava mais, devagar agora, com um cuidado que não tinha antes, e Lídia fazia questão de olhar cada apoio, cada corda, cada degrau antes de deixar ele subir. No dia que as pás rodaram pela primeira vez, tocadas pelo vento que passava pela terra, os dois ficaram olhando em silêncio, de mãos dadas. O moinho fazia um barulho de ferro ritmado, bonito de ver funcionando de novo. A gente conseguiu, disse Lídia, com a voz cheia de espanto. Conseguimos, repetiu Caleb, apertando a mão dela. Era mais que um moinho. Era a prova que as coisas quebradas podiam ser arrumadas se tivesse vontade, paciência e 2 pessoas querendo trabalhar juntas. Era o sinal das próprias vidas deles, tiradas do abandono, limpas com esforço, voltando a ter serventia e beleza.
Aquela noite, Lídia tocou a gaita com uma alegria que não sentia faz anos. Caleb ouviu de olho fechado, um sorriso manso na boca, a mão dele parada no joelho dela, num gesto de amizade que não precisava mais de explicação. Quando a música parou, ele disse: "Toca outra, a que você mais gosta." E ela tocou músicas da infância, músicas que o pai tocava enquanto trabalhava o ferro na oficina, ritmos que a mãe cantarolava enquanto cozinhava. Cada nota era um fio ligando passado e presente, dor e cura, solidão e companhia. Lá fora, o moinho continuava rodando debaixo das estrelas. E dentro, no calor da casa, duas almas que estiveram quebradas achavam todo dia novos jeitos de estarem inteiras. O outono chegou com uma mudança quieta, mas total. O mundo se vestiu de cores terra, que lembravam o chão queimado do sol, amarelos bonitos que pegavam a luz como mel, e vermelhos que pareciam sair direto do coração da terra para o céu. Era o tempo de colher, da fruta que se entrega depois de meses de espera. A horta que plantaram juntos na primavera deu o que comer pela primeira vez, pouco, mas que dava um gosto bom. Tomates pequenos, mas bem doces, com a casca que estourava nos dentes, soltando um gosto forte. Abóboras de casca dura, cor de laranja escuro e carne que desmanchava em fios dourados ao cozinhar. Ervas de cheiro, alecrim, tomilho, sálvia, que Lídia cortava com cuidado e pendurava em maços no teto da cozinha, onde secavam, enchendo o ar de cheiros que falavam de terra e sol. Cada colheita era uma pequena vitória. Cada fruta pega era a prova que podiam não só durar, mas viver bem, criar fartura onde antes tinha só o básico. Lídia ficava boba olhando as abóboras alinhadas na varanda, tocando nelas com os dedos que tremiam um pouco de emoção. Caleb olhava para ela com um jeito manso, mexido por ver como ela achava alegria em coisas que ele nem dava importância por anos. Trabalharam juntos, guardando as verduras para o frio que chegava sem parar. Lídia mandava no serviço com o que sabia da mãe, jeitos que viu quando criança na cozinha que cheirava sempre a vapor e tempero, como fazer conserva de pepino no vinagre com pimenta, como secar ervas pendurando em lugar que passava vento mas sem luz forte para não perder a cor, como guardar abóbora no quartinho fresco e escuro onde iam durar meses. Caleb fazia o que ela dizia com um cuidado que mostrava muito respeito. Não perguntava, não queria fazer do jeito dele. Só ouvia, aprendia, fazia. Cortava a abóbora certinho, limpava potes de vidro na água fervendo, carregava sacos pesados para o quartinho sem reclamar do peso. Era um trabalho de dois. Duas pessoas com jeitos diferentes, trabalhando para a mesma coisa. Faziam pão com a farinha que agora eles mesmos moíam, graças ao moinho arrumado. O serviço todo demorava dias e cansava o corpo, mas dava uma satisfação grande em cada passo. Colocar o grão no moinho, ouvir o barulho do ferro rodando com o vento, pegar a farinha fina em sacos de pano que Lídia tinha costurado só para isso. Depois vinha o amassar, misturar farinha com água, sal e fermento, bater a massa até o braço doer, deixar crescer perto do fogão quente, onde inchava devagar como coisa viva, assar até o cheiro encher a casa toda com promessa de comida. Aquele pão tinha um gosto diferente de qualquer outro. Não era só pão. Era o esforço dos dois virando comida, independência ganha com trabalho paciente, casa feita de verdade em cada pedaço. Quando cortavam ainda morno e a manteiga derretia no pão torto, os dois comiam em silêncio de respeito, sentindo não só a comida, mas tudo o que aquilo queria dizer. O sítio mesmo tinha mudado. Não era mais aquele lugar seco e só para o gasto que Caleb tinha mantido por anos de solidão. Agora tinha cortina nas janelas que Lídia tinha costurado com pano de florzinha, comprado em Redemption. Tinha plantas em vasos de barro na varanda, flores vermelhas, temperos, até um pezinho de rosa que Consuela deu e que, contra o que parecia, tinha pegado na terra. As rampas que Caleb fez não eram só para passar, mas bem lixadas, com corrimão que ajudava a se mexer. A cozinha estava arrumada de um jeito que mostrava duas pessoas que aprenderam a saber o que o outro precisava. Mas além das mudanças de ver, tinha algo que não se pegava que tinha mudado o lugar. Era um clima de casa de verdade. Risadas que se ouviam às vezes, conversas que saíam fácil nas refeições, música de gaita que enchia as noites,
silêncio junto que não pesava mais, mas acalmava. O sítio respirava diferente. Estava vivo. Uma tarde fresca de outubro, quando o sol ia para o oeste fazendo sombra comprida na terra, Consuela Vargas apareceu na porteira. Estava num cavalo malhado com a calma de quem sabe montar, a figura dela, pequena mas firme contra o céu, que começava a mudar de cor. Caleb e Lídia receberam ela com gosto. Tinham criado um carinho grande por aquela mulher, que foi a primeira a mostrar bondade sem querer nada em troca, que viu o valor deles quando os outros só viam pecado. Tomaram chá e comeram biscoito de mel na mesa da cozinha, agora com toalha que Lídia tinha bordado nas tardes compridas. Consuela olhava em volta, gostando do que via. Vocês fizeram disto uma casa de verdade, disse ela, pegando na toalha com dedos que sabiam o que era bordado bom. Dá para sentir, no ar, no jeito que vocês se olham, em como cada coisa tem seu lugar, mas não por chatice, mas por carinho. Obrigada, disse Lídia, sentindo um orgulho bom no peito. A gente trabalhou duro. O melhor trabalho, respondeu Consuela com um sorriso de quem sabe das coisas. O de fazer uma vida junto com alguém. Depois, trouxe notícias de Redemption, e enquanto falava, o rosto dela ficava alegre de quem vê a coisa certa acontecer, mesmo que demore. O pastor Peters tinha sido mandado para outro lugar depois que muita gente reclamou do jeito duro dele, de como usava a igreja para julgar em vez de ajudar, de como as falas dele davam culpa em vez de esperança. A senhora Whitfield tinha mudado para o leste para morar com o filho dela, que era vendedor, levando a amargura e os julgamentos dela para outro lugar onde talvez achasse menos gente para ouvir. Marcus Webb, o prefeito que foi lá mandar neles meses atrás, tinha saído depois de uma fofoca de dinheiro da prefeitura sumido. Não foi nada de parar o mundo, só o bastante para sujar o nome dele e fazer ele sumir da política. A vila tem gente nova mandando agora, explicou Consuela, os olhos brilhando de uma esperança que não tinha antes. Mais novos menos querendo mandar na vida dos outros, e tem mais mulher em lugar de mando. A dona Harriet Morrison, que tem a loja de pano, foi eleita para o conselho. E a doutora Sarah Chen, que chegou faz 6 meses lá de longe, agora dá opinião nas coisas importantes. As coisas estão mudando, devagar, mas de verdade. Você acha que vai durar? Perguntou Lídia, querendo acreditar, mas com cuidado depois de tanto ser chutada. Ou é só coisa de momento? Consuela pensou na pergunta com o respeito que ela pedia. Mudança de verdade nunca é rápida, disse por fim. É como o rio que vai comendo a pedra. Você não vê diferença dia depois de dia, mas depois de anos, o lugar todo mudou. O importante é que... Começou. E depois que começa, é difícil parar tudo. Falaram mais. Das colheitas de Redemption, das famílias novas que chegavam, de planos para fazer uma escola nova que todo mundo podia entrar, até as crianças com problema físico. Consuela disse que muitas mulheres na vila tinham perguntado de Lídia, não por fofoca, mas querendo saber mesmo, querendo saber se estava bem, se era feliz. Sua história corre, disse Consuela, e ajuda os outros. Tem uma moça, Margaret Sullivan, e a perna ficou ruim num tombo de cavalo. A família escondia ela com vergonha. Mas depois de ouvir de vocês, de como fizeram uma vida inteira, ela bateu o pé para sair. Agora anda de bengala pela rua principal, de cabeça erguida. Diz que se a senhora achou respeito, ela também pode. Lídia sentiu os olhos queimarem. Não tinha pensado que a vida dela, só por viver com verdade e sem vergonha, podia mexer com os outros. Eu queria conhecer ela, disse com voz mexida. E vai conhecer, prometeu Consuela. Quando vocês quiserem ir em Redemption de novo, tem muita gente que vai querer dar um oi direito. Não como antes julgando, mas com respeito. Antes de ir embora, Consuela chegou perto de Lídia e tocou no colar de pedra azul que nunca saía do pescoço dela. A pedra brilhava mansinho na luz da tarde, como se tivesse luz própria dentro. Minha filha ia estar tão feliz, disse com lágrimas de alegria, que limpou com um lencinho bordado, sabendo que o colar dela achou uma casa boa, que protegeu quem devia proteger. Vocês dois me fizeram algo lindo aqui, algo que dá esperança não só para vocês, mas para todo mundo que ouve a história
e lembra que a vida pode ser mais que só durar um dia após o outro. Abraçaram ela para dar tchau, Caleb com o jeito duro de homem que não abraça muito. Lídia com um carinho que saía fácil. Da varanda, olharam Consuela ir embora pelo caminho de terra, a figura dela ficando pequena até virar um pontinho contra o céu grande que parecia não ter fim. O mundo continua, rodando, resmungou Caleb pensativo. Com ou sem a gente, as pessoas vêm e vão, as vilas mudam, tudo corre. Mas agora a gente roda junto com ele, respondeu Lídia, apertando a mão dele. Não estamos mais fora olhando, sentindo que a vida passa sem a gente. Estamos dentro, vivendo de verdade. Essa é a diferença. E é tudo. Aquela tarde, quando o sol começava a descer bonito para trás dos morros, que pareciam gigantes dormindo contra o céu, Lídia saiu na varanda, procurando aquele momento do dia que virou sagrado para ela. O ar cheirava a terra molhada da água da manhã, a fumaça de lenha de sítios longe se arrumando para a noite, a mato seco que o vento trazia das pastagens longe. O céu ficava um espetáculo de cores que nem pareciam de verdade. Vermelho sangue que parecia sair do sol morrendo, misturado com ouro derretido que jogava luz em tudo. Roxo escuro ia virando azul marinho devagar, e entre as nuvens picadas brilhavam raios de luz que pareciam escadas para algum lugar longe. Era o tipo de pôr do sol que faz a gente perder o fôlego, que faz o mundo todo parecer estar pegando fogo, mas um fogo que não estraga, mas limpa, muda, abençoa. Caleb sentou perto dela no banco que tinham colocado na varanda no mês passado, feito com a altura certa para Lídia passar da cadeira para ele. Os ombros se encostavam, dando calor um para o outro, contra o ar que esfriava rápido, agora que o sol sumia. Por um tempo longo não falaram nada. Só existiram juntos naquele tempo entre dia e noite, naquele silêncio que aprendeu a ser companhia em vez de solidão. O moinho de vento rodava firme no longe, o vulto dele contra o céu colorido, cantando sua música de ferro que virou o som da vida deles. Os cavalos no curral relinchavam baixo, se ajeitando para a noite. Algum passarinho atrasado dava os últimos cantos antes de dormir. Finalmente, Lídia quebrou o silêncio com voz mansa que não atrapalhava a paz. Em que você está pensando? Caleb respirou fundo, soltou devagar, arrumando as ideias, que raramente contava com tanta vontade. Em raízes, disse ele, a voz rouca de emoção. Em como passei anos, mais de 10, achando que não precisava de nenhuma, que ser livre era não estar preso a nada nem ninguém, que o vento devia me achar sempre pronto para mudar, sem peso que me segurasse. Mas eu estava todo errado. Não era liberdade o que eu tinha. Era medo fingindo que era independência. Era fuga constante fingindo que era escolha. Lídia balançou a cabeça devagar, entendendo contudo que sentia o que ele dizia. Eu achava que tinha perdido minhas raízes quando perdi o jeito de andar, confessou, pegando sem querer nas pernas paradas, como se as raízes dependessem de perna que se mexe, de pé que pisa terra nova, de poder ir para onde quisesse sem ajuda. Me sentia como árvore arrancada, com raiz cortada, sem poder parar em lugar nenhum, porque o lugar parecia não me querer. Mas eu estava muito errada. Parou um pouco, procurando as palavras para explicar o que descobriu. Raiz não cresce dos pés, continuou ela com mais certeza na voz. Cresce do coração. E o coração pode criar raiz em qualquer lugar onde ache terra boa, onde ache água que sustenta, onde ache sol que esquenta. Não é o andar que cria o lugar da gente. É o sentir. É ser visto, conhecido, aceito. É construir com alguém algo que os dois dão valor. Caleb pegou a mão dela, prendeu os dedos nos dela com força de quem não quer soltar nunca. A pele grossa dele raspando de leve na dela num toque que aprendeu a ser segurança. E você criou raiz aqui, disse ele, não perguntando, mas falando uma verdade que os dois sabiam bem. Funda, forte. Raiz que segura não só você, mas eu também. A gente criou raiz, corrigiu Lídia, virando para olhar ele direto com força. Os dois, juntos. Não é o seu sítio onde eu moro como visita. Não é o meu abrigo de um tempo na sua terra. É a nossa casa, feita por 4 mãos, segurada por 2 corações. A diferença não é pequena. É total. É tudo. Caleb.
Segurou o olhar dela, e nos olhos dele Lídia viu tudo o que ele nem sempre sabia falar. Um obrigado que era quase oração, um amor que cresceu tão devagar que ele nem viu até virar árvore inteira dando sombra, um espanto de que depois de tanto tempo andando sozinho em água fria, tivesse achado alguém para dividir o silêncio sem que doesse, sem que fosse prisão. Eu te amo, disse ele. Simples, direto, sem frescura. Não sei dizer a hora certa que começou. Talvez aquela primeira noite, quando você apareceu na porta, morta de cansaço, mas com moral. Talvez quando vi você arrumando minha bagunça sem reclamar, sem pedir licença, só melhorando o que precisava. Talvez quando caí do moinho e a única coisa que importava para você era se eu estava vivo. Mas a hora certa não importa. O que importa é que é verdade. E queria que você soubesse com toda certeza. Lídia sentiu lágrimas quentes descendo pelo rosto, fazendo caminho de brilho na pele que o último sol dourava. Não era lágrima de tristeza, nem de perda, mas de algo muito mais fundo e raro. Ser reconhecida, alegria pura, o alívio de finalmente ser vista inteira por alguém que a opinião valia mais que qualquer julgamento do mundo lá fora. Eu também te amo, sussurrou ela, a voz falhando, mas firme no que queria. Você é a primeira pessoa em anos, talvez na vida toda, que me vê de verdade. Não a minha cadeira, não o meu problema, não o seu projeto de caridade. Eu, Lídia inteira, com força e fraqueza, com passado e futuro, com valor que não depende de ninguém dizer que sim. E isso é o presente mais caro que tem neste mundo ou no outro. Se beijaram enquanto o sol acabava de sumir atrás dos morros, encostando por fim na linha do horizonte e jogando as últimas luzes douradas neles. Foi um beijo que tinha gosto de promessa cumprida contra tudo o que parecia, de futuro que abria como flor depois da chuva, de duas solidões que acharam o jeito raro de virar companhia de verdade sem deixar de ser quem eram. Quando se separaram, o mundo tinha mudado um pouco, o sol tinha sumido, as estrelas começavam a brilhar tímidas no céu que escurecia, o frio chegava rápido, mas entre eles, o calor ficava. Aquela noite, depois de jantar pão tirado do forno com sopa de verduras da horta, Lídia tirou a gaita como fazia toda noite agora. Mas desta vez, sabendo que era um momento especial, não tocou música triste nem de saudade. Tocou músicas alegres, cheias de vida e mexido. Músicas de festa, de colheita boa, de gratidão por coisas boas que vieram sem esperar. Músicas que o pai tocava em casamento e nascimento, em horas que a vida pedia para ser festejada. Caleb ouviu com um sorriso largo, que raramente mostrava, mas que guardava para ela, o pé batendo no ritmo, a mão batendo de leve na mesa, ajudando na música simples. E quando ela parou entre uma música e outra, ele assobiou um toque que ela conheceu na hora, a música que a mãe dela cantava para ninar. Ele tinha ouvido antes quando ela tocava, decorou sem falar nada e, agora dava de volta para ela. Tocaram juntos, ela soprando, ele assobiando, fazendo um som não muito certo, mas de coração, que enchia o sítio de algo que nenhum dos dois conheceu antes. Casa que tem som de família que a gente escolhe. Quando a música finalmente parou e guardaram as coisas, ficaram sentados no silêncio que não era mais vazio, mas cheio. Silêncio que tinha a presença um do outro, com companhia escolhida dia após dia, com amor que não precisava de barulho para ser de verdade e durar. Lá fora, o moinho de vento rodava sem parar debaixo das estrelas que apareciam no céu todo escuro. O barulho de ferro dele era como música de ninar para o sítio todo, lembrando sempre que as coisas quebradas podem ser arrumadas se tiver vontade e mãos querendo. Dentro, no calor da casa que fizeram juntos, duas pessoas que estiveram muito quebradas, que o mundo tentou jogar fora como sem uso, ou sem valor, ou sem direito de ser amadas, tinham achado o jeito de serem inteiras juntas. Lídia encostou no colar de pedra azul, sentindo a pedra morna na pele, esquentada pelo próprio corpo depois de horas no pescoço. Olhou para Caleb, que olhava as brasas morrendo no fogão, com uma paz estampada em cada marca do rosto dele, e soube, com uma certeza que não precisava de palavra nem de ninguém dizendo sim, que tinha achado exatamente o que sempre precisou sem saber o nome. Não dó,
nem proteção que tira a vontade da gente, nem caridade que humilha enquanto finge que ajuda, mas um lugar para ser como era, inteira na sua dita imperfeição, amada não apesar das marcas, mas com elas, aceita não para ser salva, mas como igual que dá tanto quanto recebe. O vento da noite trazia promessa de frio que ia chegar logo com o seu cobertor branco, de neve que ia cobrir os morros mudando tudo, de noites compridas perto do fogo contando história e sonhando. Mas também trazia promessa de primaveras que iam vir sempre, de sementes que iam dormir na terra gelada só para acordar com vida quando o calor voltasse. E naquele sítio perdido entre morros secos e buracos de terra vermelha, onde a cidade desistia e o silêncio tinha aprendido a cantar, onde duas almas jogadas fora por um mundo ruim tinham achado abrigo um no outro, Caleb Harlan e Lydia Crowell tinham feito algo mais forte, e que dura mais do que qualquer casa de madeira e pedra podia ser. Tinham feito uma casa de confiança, ganha todo dia, de respeito mostrado em coisas pequenas que juntas viravam montanha, de mostrar a fraqueza sem medo, de ser julgado porque o lugar era seguro, e de amor que cresce devagar como árvore grande, mas cria raízes tão fundas e misturadas que tempestade nenhuma, frio nenhum, seca nenhuma ia conseguir arrancar. A última luz do dia tinha apagado faz tempo. As estrelas apareceram com toda a força, milhares de pontos de luz no preto sem fim, lembrando o tamanho de tudo que faz a gente pequeno, mas também parte de algo maior. A lua magra subia devagar como barco no céu, pintando o mundo de prata que mudava o comum em coisa mágica. E na varanda do sítio, onde tanta conversa importante tinha acontecido, dois vultos ficaram juntos, enrolados numa manta dos dois contra o frio, olhando o futuro sem o medo que antes prendia eles, sabendo com certeza que não importava o que viesse. Seca que matasse a plantação, tempestade que derrubasse as coisas, tempos bons ou ruins que a vida sempre traz. Não iam estar mais sozinhos para encarar. Tinham se achado no lugar onde o mundo comum acaba, onde as regras duras das pessoas perdem a força. E ali, naquele canto esquecido que os outros achavam que era o fim, tinham plantado sementes e feito o alicerce de um começo todinho novo.